Felipe Luiz deu aula aqui na coletiva e quer amassar o adversário os 90 minutos. Bora acompanhar aqui tudo que ele falou depois da classificação do Domingão. Se inscreva no sino, deixe seu like, bora pro vídeo. Bom, foi um grandíssimo jogo, um jogo muito completo, um jogo onde teve uma aplicação tática muito grande por parte dos meus jogadores, um sacrifício muito grande para neutralizar as armas do Inter. Dizer que foi o melhor, assim, é difícil comparar. Cada jogo tem as suas dificuldades. Viemos do Mundial de ganhar do campeão do mundo. É difícil falar que esse foi o melhor sobre o meu comando, né? Cada jogo tem as suas peculiaridades, tem as coisas positivas, as negativas. É uma verdade que nosso grupo de jogadores está se reinventando, porque são muitas peças novas que chegaram, algumas importantes que saíram, então está com uma alma, um espírito novo, e era importante, muito importante, essa vitória para dar força e credibilidade ainda mais para esse grupo que já era muito forte e que tem tudo para se fortalecer ainda mais. Esqueci. Bom, é isso. Felipe, aqui. Bom, muito se falou, né, no enfrentamento seu contra o técnico do Internacional, Roger Machado, dois técnicos que gostam da questão tática, né, tem essa questão tática muito forte, e você levou nas 3 oportunidades a melhor. No que mudou daquela primeira partida no Maracanã, que até no segundo tempo o Inter conseguiu se movimentar e mudar e se postar melhor nesses 3 enfrentamentos, para a partida de hoje, o que você alterou daquele primeiro time do Flamengo para o time que dominou hoje o Internacional aqui no Beira-Rio? Bom, primeiro que é muito difícil você jogar contra o Internacional e praticamente que eles não chutem no teu gol, né? No primeiro jogo do Maracanã, por mais que tenha sido um grande primeiro tempo e muito criticado um segundo tempo, a verdade é que o Inter pouco perigo fez naquele jogo. A gente conseguiu dominar bem. Já falei, é uma ilusão pensar que vão dominar 90 minutos, que só vai atacar. O adversário também tem armas, tem grandes jogadores. E foi dessa forma. A primeira diferença foi a volta do Arrascaeta, que não jogou o primeiro jogo, e alguns ajustes táticos detalhes pequenos que foram corrigidos. E respondendo já a pergunta do teu companheiro também, que esse jogo também existem coisas para corrigir. Não gosto de me iludir simplesmente por um resultado, gosto de analisar friamente e corrigir os erros que cometemos hoje, que com certeza existem, e continuar potencializando ainda mais o que foi feito de bom. Boa noite, Felipe. Zé Alberto, Rádio Gaúcha. Eu gostaria de saber de você. Você participou até como jogador. Parabéns pela classificação. Obrigado. Você participou como jogador do surgimento de uma nova era do Flamengo, uma era assim altamente vitoriosa, para muitos muito milionária. E aquele Flamengo do qual tu participavas como atleta, ele teve um momento assim de Flamengo avassalador, era uma coisa que funcionava de uma maneira. O que a gente parece estar vendo agora é a formação de um novo grupo e que até agora vem sendo vencedor, mas ele não tem aquele mesmo tipo de futebol. Só que aqui, pelo menos aqui no Sul, a gente nota que a cobrança para cima de ti é de que tu jogue com aquela futebol vistoso daquela época. Isso vai ser possível? Tu tem isso como objetivo dentro desta evolução? Ou o teu Flamengo ali na frente, mesmo que venha a ser vencedor como aquele, ele não vai apresentar essa característica? Bom, primeiro que eu não posso nunca comparar times passados ao meu time, são jogadores totalmente diferentes. Não posso nunca, jamais me colocar à altura do treinador que estava naquele momento, que era o Jorge Jesus, que se não é o melhor da história, um dos 2 melhores, que passaram aqui no Flamengo. Nunca vou fazer algo parecido com o que ele fez. Vou fazer a minha história, o que eu estou aqui para fazer do meu jeito, da minha história, mas sim com esse DNA do Flamengo, que eu aprendi, que eu conheço desde pequeno, e que é tentar fazer isso, amassar o adversário o máximo tempo possível. Já falei várias vezes, muitas vezes não conseguiremos, muitas vezes jogaremos mal, muitas vezes até jogaremos bem e vamos perder jogos, ou vamos jogar mal e ganhar. Assim é o futebol, mas a proposta, o modelo de jogo tenta fazer isso. Tenta sempre propor jogo, sair jogando com a bola no chão, pressionar o adversário, e tentarei fazer isso do meu jeito, da minha forma, com os meus jogadores, que todos eles, e principalmente os que chegaram, todos querem fazer história aqui no Flamengo, querem botar um quadro na parede, e os que já têm muita história querem fazer mais ainda, porque o Flamengo hoje te permite essa possibilidade com as contratações que pode fazer.
Felipe, boa noite, parabéns pela classificação, Mauro Santana, do canal Mauro Santana. E na coletiva passada você falava da necessidade de impedir que questionamentos possam interferir nas convicções do que hoje é realizado no trabalho dentro do Ninho do Urubu. E você foi muito questionado depois da eliminação na Copa do Brasil. E de lá para cá o Flamengo se consolidou na liderança do Brasileiro e agora conquista a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores. Como é que foi esse trabalho interno durante esse período que, em determinado momento, foi um período turbulento justamente para não perder o foco, para não sair dos trilhos durante esse período em que o Flamengo obtém não só esse resultado importante na Libertadores, mas que também tem aí uma campanha vitoriosa no Brasileirão? Bom, primeiro que durante um ano e num calendário com 80 jogos, com tantas competições, obviamente que a cobrança e as oscilações elas vão existir e nos pegou nesse momento com uma eliminação da Copa do Brasil. Queríamos passar, não conseguimos, o Atlético Mineiro mereceu, da forma, do jeito que foi a eliminatória, eles passaram nos pênaltis e infelizmente é assim. Hoje tínhamos um jogo aqui, vida ou morte, para mim até então, no meu ano e no ano do Roger, era o jogo mais importante da nossa temporada e passamos com méritos e com convicções, como você falou. Eu tenho as minhas, né? Vou seguir elas até o final. Espero que possa acontecer o que aconteceu hoje a maior número de vezes, né? Mas durante uma temporada, como eu falei, é normal que as equipes elas passem por fases não tão boas e as cobranças elas venham. A maioria desses jogadores, por não dizer todos, estão acostumados com isso e estão bem blindados. Oi, Felipe, aqui atrás Sérgio Lobo, parabéns pela classificação, com 2 vitórias e sem sofrer gol. E somente daqui a um mês vai ter o enfrentamento das quartas contra os Estudiantes, né? Quase um mês para frente. O que isso representa para você, para de repente recuperar mais jogadores fisicamente, azeitar o pessoal que está chegando? E hoje, olhando aqui seus números, foi o seu jogo de número 63 e o Flamengo sofreu 35 gols apenas, que dá uma média, você não foi vazado em quase 60% dos jogos. O que isso também representa para você e para essa evolução cada vez maior da equipe? Bom, você já me conhece bem, para mim a fase defensiva é fundamental, ganha campeonatos, damos um valor tremendo, mas esses números em concreto aí demonstram muito a qualidade defensiva dos meus jogadores. O sacrifício, o esforço, o entendimento tático, mas a qualidade defensiva que cada um tem para defender. A outra eu já esqueci. Qual? Desculpa. Ah, tá. Bom, não, falta um mês, eu só penso no Vitória, que é o próximo jogo, segunda-feira. Não sabia que faltava um mês, mas que falta um mês, então a minha esperança agora é recuperar o Pulgar, que em um mês ele pode ser que volte. Então, até lá muita coisa vai acontecer, pode ter certeza. Felipe, boa noite, aqui atrás. Na sexta-feira, o Arrascaeta lhe deu uma entrevista e foi perguntado da relação que você tinha com ele. Ele é um dos poucos jogadores que jogou com você nesse time. E ele falou assim, valoriza um pouco o trabalho do Felipe Luiz. Teve coisas que aconteceram aqui dentro que, se não fosse o Felipe Luiz, teriam tomado um tamanho muito maior. Palavras do Arrascaeta. Queria saber de você, assim, qual é a sensação ali na beira do campo de você olhar para o seu time que correu no Maracanã, que correu aqui no final de semana e correu hoje. Você tem 2 zagueiros que talvez você não tenha, são seus de confiança, que já estão numa sequência muito longa de jogos, e você não vê jogador fazendo corpo mole. Na semana passada, o Emerson Royal jogou um tempo inteiro com o tornozelo torcido. Qual é a sensação sua como técnico em ver esse time correndo pelo Flamengo, mas também correndo por você, pelo respeito que eles têm a você? Obrigado. Foi no começo, nos meus primeiros jogos, foi onde eu mais me emocionei com isso, né? Com ver os jogadores que eram meus companheiros correndo da forma que eles correm dentro do campo. E já são muitos jogos, já faz quase um ano. E continuo tendo uma relação muito boa com eles, com todos os jogadores que jogaram comigo. Mas, na verdade, a minha vida mudou, eu mudei muito, a minha forma de ser. Quem é treinador sabe, a gente se fecha muito mais e separa muito mais o que é a amizade da relação profissional. Mas é um grupo, o bom
né, a parte boa de eu ter jogado com eles é que eu conheço o coração desse vestiário. Eu sei perfeitamente o quanto eles são ambiciosos, o quanto eles querem ganhar e o quanto eles querem o caminho para a vitória. Depois o resto eles fazem. E eles estão fazendo exatamente isso, na qual me deixa muito orgulhoso. E estaria dizendo a mesma coisa se hoje tivesse sido um resultado negativo, porque eu sinto muito orgulho de todo esse grupo de jogadores. Boa noite, Felipe. Boa noite. Aqui, Sidão Marinho do Litoral News. Parabéns pela classificação. Você falou um pouco sobre a temporada de 2019 na pergunta anterior. Eu queria voltar a essa temporada, você como jogador. O que muda voltar ao Beira-Rio, você que esteve em campo naquela partida? O que você trouxe, que o Jorge Jesus passou para os jogadores também para passar para os seus comandados no jogo de hoje? E eu sei que é cedo para pensar nisso. Mas como você está trabalhando essa possibilidade de repetir o feito dele em 19, de conquistar Brasileiro e Libertadores na mesma temporada? Uma coisa que pouquíssimos clubes conquistaram no futebol brasileiro na história. Obrigado. Muito fácil responder a tua pergunta. Vitória, segunda-feira. A única coisa que passa na minha cabeça. Estamos longe de conquistar títulos ainda. Longe de conquistar o título da Libertadores. 5 jogos, né? 5 jogos. Falta um retorno inteiro do Campeonato Brasileiro. E falta muita coisa. E eu evito, claro... Por mais que eu amo o Jorge Jesus, foi um cara que me ensinou, um pai para mim, continuo falando com ele sempre, nunca me comparem com ele, nunca façam isso. Ele é muito, 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 muito mais treinador do que eu ainda, é muito mais experiente, tem muito mais títulos, muito mais história e eu estou começando a minha. Nunca façam isso que não posso... não cometam esse erro comigo porque é injusto comparar um cara com a grandeza dele comigo que estou só começando. Felipe, você falou... Muito bem, tá aí o Felipe Luiz, depois dessa classificação do Flamengo. Voltando um pouquinho aqui, porque tivemos 2 perguntas aí sobre a história de 2019, ele foi tirando a comparação com o Jorge Jesus, e a gente vê no futebol praticado, é outra conversa, né? É outro momento também. E até em cima do que a gente estava conversando um pouquinho antes da coletiva, né? Que foi a pergunta que eu fiz para o Calçade, queria trocar com vocês aqui. Se coletivamente... em termos de consistência, de futebol, de coletivo, daquilo que a gente imagina, mas que é o futebol, não é só as individualidades, se essa é a melhor versão do Flamengo desde 2019. Esse Flamengo tem um elenco melhor que aquele. O elenco, vale lembrar, para mim pesa muito, do Jorge Jesus, não era um elenco vencedor até chegar ao Flamengo. Os jogadores ficaram grandes por causa daquele time. O Flamengo teve meses coletivamente bons com o Dorival, 22. Também, mas assim, bem abaixo desses aí. Para mim, óbvio. Acho que tem outra coisa que para mim pesa muito. Quando aqueles jogadores ficaram muito grandes, em algum momento, isso tem a ver com a gestão do clube, o Flamengo passou a ser um time de personagens. Onde o time era importante, mas muitas vezes não era mais importante que alguns personagens. Ele era teoricamente, mas não na prática. Sim. Isso ficou muito claro aí nas derrotas de jogos em Libertadores, porque o Flamengo sempre teve o melhor elenco do país, desde então. Sempre teve. Ou um pouco melhor, ou muito melhor, mas sempre teve os melhores jogadores. Mas não tinha o melhor futebol várias vezes. Por quê? Porque os personagens venciam, entre aspas, o duelo, porque estavam confortáveis, porque eram muito grandes, porque a gestão era como era, por tudo que se dizia, porque você não podia colocar o Gabigol no banco, porque você tinha que colocar o Gabigol e Pedro para jogarem juntos, e 500 coisas aqui que não vou repetir. Mesmo que essas coisas não fossem as melhores, para aqueles momentos, às vezes poderiam ser, mas não foram sempre as melhores, mas elas tinham que acontecer em campo. Isso acabou. Na era Felipe Luiz, o Flamengo passou a ser, de novo, o mais importante. E aí os jogadores disputam a posição no Flamengo. Vocês acabaram de falar, antes da entrevista, e o Luiz Araújo? Já tá jogando, mas o Plata jogou. Pedro ou Bruno Henrique? Já levantou a situação. Mas o Bruno Henrique foi roubar a bola ali. Tem uma ideia de jogo, tem o jogo coletivo, tem o jogo que torna o Flamengo mais competitivo, que faz o Flamengo não tomar gols, que faz o Flamengo ficar com pressão alta mais forte. E o Pedro, mesmo sendo, na área, um jogador superior ao Bruno Henrique, ele não entrega coletivamente o que o Bruno Henrique entrega. Então, eu diria que, com o Felipe Luiz, o Flamengo retomou o que é mais importante, que é a instituição acima dos seus vários jogadores de alto nível que ele tem. E hoje acho ele tem o melhor elenco
talvez desde 2019, talvez seja o melhor elenco do Flamengo. Eu acho que tem uma discussão aí também. Concordo. Eu acho que o Bruno Henrique de 2019 jogava mais bola que o de agora. O de agora é maior. Ele, pra mim, foi melhor que naquela temporada, inclusive. O Arrascaeta, você pode falar a sequência dele de 19, mas hoje ele é maior pro clube. E eu acho que aquele de 2019, quando você fala, toca num ponto interessante de... Eles não eram ainda, eles passaram a ser junto com aquela geração vitoriosa de tamanho. E acho que a gente volta para um estágio de formação de elenco no meio do ano que me remete muito a 2019. Por exemplo, o Léo Pereira e o Léo Ortiz não ganharam tudo ainda no Flamengo. O Alexandre também não. O Varela também não. O Jorginho e o Saul, muito menos, ainda, apesar de já terem uma carreira consolidada em nível de Europa. Certo? O Samuel Lino não ganhou tudo no Flamengo. O Luiz Araújo passou por questionamentos no Flamengo. Muito. Então, acho que tem também uma motivação diferente de um Flamengo que muitas vezes você fala do tal do personagem, diretoria, como lida com o Gabigol. Então, essa mudança, o Flamengo demorou, é normal, não tinha como manter talvez ele 19, 20, 21, 22, 23, 24, aquele altíssimo nível 19. O Felipe já tira esse debate, acho que é importante, porque o plano de jogo de Jesus era muito bem executado. O plano de jogo do Felipe Luiz hoje foi muito bem executado, era outro, e cada um dá para ser brilhante a sua maneira. O Flamengo perdeu muito tempo querendo replicar ou buscando alguém que replicasse ou mirando no Jorge Jesus e sempre errando. E acho que isso dessa montagem de agora, de muita gente precisando talvez escrever a sua história, pode dar talvez um peso de motivação diferente. Ainda que eu acho que isso tudo é muito, sabe, intangível perto do que é o trabalho dentro de campo. E hoje o trabalho que eu acho que tem a ver com o ambiente, com o treinador e... Quem não for assim não fica. Mas a saída do Gabigol, para mim, tem a ver com isso. Eu acho que a sua pergunta, na verdade, ela vai poder ser respondida ao final da temporada, porque é evidente precisa de carimbo de títulos e tal, uma série de coisas. E assim que a coisa funciona, aliás, me chama a atenção como alguns técnicos fazem sempre questão de fazer o que o Felipe Luiz fez hoje. E tá certo, porque a gente está no Brasil e tem que fazer isso. Quer dizer, olha, a gente vai perder. A gente vai jogar mal, não vai ser sempre assim, né? Porque senão, daqui a pouco, tem maluco na rede social pedindo a queda do Felipe Luiz. Primeira derrota. Se empatar com Vitória. Não deve empatar com Vitória na segunda-feira, mas se acontecer, já vai ter gente falando, não dá. Muito bem, nação, tá então a entrevista coletiva do Felipe Luiz e o debate aqui dos amigos do Linhas de Passe, mesa redonda sobre a classificação do Flamengo, que pega agora o Estudiantes da Argentina nas quartas de final da Copa Libertadores. Primeiro jogo, dia 17 de setembro, aqui no Rio de Janeiro, e o jogo da volta, 27 de setembro, lá na Argentina. Flamengo decidindo mais uma vez fora de casa por conta da fase de grupos, né? O Flamengo ficou em segundo na fase de grupos, Estudiantes ficou em primeiro no seu grupo, então teve uma campanha melhor e assim manda o jogo da volta na Argentina. Coloca aí o seu comentário, o seu palpite já, né, para a próxima partida do Flamengo na Libertadores. Classificação do Mengão para a semi, que pode pegar aí na semifinal, pode pegar o Racing ou o... Falhou a memória aqui agora, mas é o Racing e algum outro argentino. Daqui pra frente é só argentino na chave do Flamengo. Do outro lado tem Botafogo, tem Palmeiras, tem River Plate e tem o São Paulo, que provavelmente o Botafogo vai passar e deve pegar o São Paulo aí, né? Enfim, coloca a sua opinião nos comentários, se inscreva, se não se deixa o like, até o próximo vídeo.